Ainda só passaram cerca de 2 horas. Vai ser uma maratona de debate orçamental dividido entre esta quarta-feira e amanhã, a quinta, o dia da votação na Generalidade. O documento que vai gerir as contas públicas no próximo ano tem viabilização garantida pela AD e pelo Partido Socialista, assim se espera. Vamos agora à análise com recurso a cores de semáforo, verde, amarelo, vermelho. É um formato alargado. Para além da Judite França, contamos com André Azevedo Alves, politólogo, colunista do Observador, com a Susana Peralta, economista e jogadora do Fora do Baralho, e o Jorge Fernandes, também um dos 4 ases do programa, politólogo, colunista do Observador. Jorge, vamos começar por ti. Há vida para lá do excedente orçamental. O Governo foi até ao limite do razoável nas negociações com o PS. O objetivo do Governo não é durar, é fazer. São algumas das frases-chave do Primeiro-Ministro nesta primeira ronda do debate na Generalidade deste orçamento. Luís Montenegro confia na palavra dada, na palavra de honra política do PS, também fez questão de o sublinhar. Queres sinalizar aqui estes avisos à navegação do Primeiro-Ministro? Olá a todos. Bem, eu acho que Luís Montenegro está a fazer aquilo que lhe compete. No fundo, agora ele já sabe qual é digamos, a posição do Partido Socialista. Portanto, ele no fundo está a gerir expectativas e já está a pensar eventualmente com este discurso de há vida para além do excedente, etc. Ele já está a sinalizar e com a ideia de que o Governo já foi ao limite do razoável e que o objetivo do Governo, ao contrário, e aqui naturalmente a mandar uma bicada ao Governo anterior, o Governo não tem apenas como ponto central durar, mas também fazer e reformar Portugal. O Primeiro-Ministro, no fundo, já está a começar a montar o que será o discurso do orçamento do Governo para além do orçamento. Portanto, no fundo, ele já dá o orçamento como um assunto quase encerrado, embora ele, claro que o orçamento sabemos que à partida vai ser altamente reformado durante a votação na especialidade, mas politicamente, claramente, Montenegro já está a lançar as pistas para o próximo ano. São justas estas críticas e esta ideia que subjaz à afirmação de que o objetivo do Governo não é durar, é fazer? Indicia que o anterior Governo, liderado por António Costa, até tinha alguma margem orçamental para satisfazer, por exemplo, algumas das reivindicações de diversas classes profissionais, como os professores ou as forças de segurança, mas que fez uma gestão desses recursos financeiros em função do calendário eleitoral. É uma crítica justa? Essa crítica não é justa na medida em que essa crítica a aplicar-se a todos os governos. De resto, o próprio Montenegro, com algumas das medidas que já tinha lançado nos últimos meses, estou a pensar, por exemplo, no subsídio aos polícias, neste cheque que foi dado aos pensionistas, etc., claramente já estava em modo eleitoral, digamos assim. Até porque quando o fez não tinha informação sobre o que é que o Partido Socialista iria fazer. Portanto, essa crítica que Montenegro faz é uma coisa meramente retórica, porque isso aplica-se rigorosamente a todos os partidos, e a gestão que Montenegro está a fazer relativamente aos dinheiros públicos, no fundo, e a tentar, de resto, ele está a tentar, no fundo, copiar o modelo que o Partido Socialista fez de forma absolutamente esplendorosa ao longo dos últimos anos. O Partido Socialista, com António Costa, tornou-se especialista precisamente em no fundo, ignorar as reformas estruturais do país e em distribuir os rendimentos que, apesar de tudo, estavam disponíveis, e o dinheiro que o país foi tendo crescentemente nos anos de António Costa. António Costa especializou-se nisso e foi assim, de resto, que foi ganhando eleições de forma cada vez mais sustentada. António Costa não saiu porque perdeu as eleições, saiu no meio de um escândalo de corrupção em que envolvia um conjunto de pessoas no seu gabinete. António Costa tinha um registro, digamos, eleitoral. O seu governo ia crescendo à medida que o tempo ia passando, o que mostra uma gestão bem sucedida da coisa pública, portanto, em termos do dinheiro público. Há uma crítica que eu acho que Montenegro faz a António Costa, que eu acho que se aplica exatamente de igual maneira a este governo. Eu fiz esta crítica de forma muito consistente ao longo dos governos de António Costa, aqui no Observador, que era a falta de reformas, a falta de ideia para o país, e Montenegro, com este governo, mostra exatamente o mesmo tipo de vontade de reformar o país, que é exatamente nula. Montenegro, este orçamento é um orçamento que podia ser assinado com toda a tranquilidade por
António Costa e pelo Partido Socialista. É um orçamento meramente de gestão, no fundo de ir distribuindo o dinheiro que está disponível pelos vários grupos sociais que serão centrais em futuras eleições, sejam elas quando forem, mas não há qualquer tipo de ideia para o país, não há qualquer tipo de pensar o país a longo prazo, não há qualquer tipo de ideia de que precisamos de reformar esta área ou aquela área, e portanto as críticas que António Costa merecia nesse respeito aplicam-se exatamente a mesma medida a Montenegro. Ou seja, as críticas que Luís Montenegro fazia a António Costa fazem agora ricochete. É aqui uma das ideias do Jorge Fernandes neste semáforo político. Susana Peralta, bem-vinda também. Te queres olhar aqui especificamente para uma parte do debate quando o Primeiro-Ministro, aqui na interpelação feita por Paulo Raimundo do PCP, fala na isenção dos prémios de produtividade, estão isentos de contribuição e impostos neste orçamento do Estado. Diz Luís Montenegro que isso é em benefício das pessoas e não das empresas, é a tradução do mérito dos trabalhadores. Porquê é que queres sinalizar isto em particular? Olá, Joker e Jorge, e olá, André, que gosto de estarmos aqui a orçamentar em conjunto. Não, eu queria também começar, se calhar, só por discordar um bocadinho do Jorge no seguinte, quer dizer, é mesmo necessário atender às reivindicações de vários setores da função pública que estão objetivamente mal pagos. E eu percebo que, quer dizer, é que isto confunde sempre um bocadinho com clientelas eleitorais, como é óbvio, tendo em conta o cenário político, mas eu acho que, apesar de tudo, é eleitoralismo do bom. Nós não podemos continuar com tanto descontentamento e desmotivação em funções críticas do Estado, como a educação, a justiça e a segurança. Pronto, e queria só assinalar isso no fundo, dizer que isto tem algo quase, até eu arrisco-me a dizer, isto eu que não gosto muito do termo reforma estrutural, mas eu acho que pagar mais aos funcionários públicos é, de alguma forma, uma reforma estrutural. Bom, e agora vou pegar nos prémios de produtividade. Não, isto é esta ideia de nós tratarmos o nosso IRS, bem, o IRC também, mas já que agora estamos aqui a falar de IRS, como um queijo suíço, não é uma coisa maravilhosa? Portanto, o queijo vai inchando, mas depois a pessoa olha para ele lá dentro e está cheio de buracos cada vez maiores. Isto não faz sentido absolutamente nenhum, é aliás contrário à intenção de quando o PSD começou a apresentar um esboço de reforma fiscal no final do verão passado, início do outono, ou seja, antes de acontecer o escândalo que levou à queda de António Costa, a que o Jorge já aludiu, que era precisamente de alargar a base de tributação e procurar com isso diminuir as taxas. Alargar a base de tributação quer dizer não permitir que haja tantas partes dessa base tributária a desaparecer do cálculo do IRS neste caso. E, de facto, esta coisa dos prémios de produtividade, bom, tem vários problemas. Bom, a primeira é que à partida, enfim, até prova em contrário, um ataque à progressividade, porque a maior parte das pessoas com salários mais baixos não tem prémios de produtividade. Portanto, logo aí é problemático. A segunda razão pela qual é problemático é que o dinheiro é fungível, e eu acho que o Primeiro-Ministro sabe disso também, e, portanto, vai ser relativamente fácil às empresas disfarçarem, enfim, é preciso depois ver o detalhe da legislação, mas também legislação muito detalhada a este respeito é em si, enfim, uma fonte de complicações desnecessárias e potencialmente de alguns registros cómicos, mas quer dizer, vai ser razoavelmente fácil às empresas disfarçar alguns aumentos salariais de prémios de produtividade para com isso conseguirem diminuir a carga fiscal sobre os mesmos. Pronto, e depois, por outro lado, o Primeiro-Ministro não sabe, tal como eu não sei, nem ninguém aqui sabe, se isto é em benefício das pessoas e não das empresas. É provável, aliás, que seja em benefício de ambos, porque o que nós sabemos, quando nós introduzimos este tipo de diminuições da carga fiscal, é que ela vai ser partilhada pelos dois lados do mercado, ou seja, as empresas, sabendo que os trabalhadores vão ficar com uma parte superior daquilo que elas pagam, pois vão aproveitar para aumentar menos em termos brutos. E depois, já agora, um último problema é a questão da segurança social, quer dizer, nós não temos plafonamento das contribuições para a segurança social, podemos decidir se queremos ou não queremos, é um debate perfeitamente legítimo. Acho mais chato fazê-lo entrar assim pela porta do cavalo, isentando algum tipo de remuneração dessas mesmas contribuições, quando, por exemplo, e quanto a mim bem, as pessoas que têm rendimentos da categoria B, ou seja, que passam recibos verdes, genericamente, hoje em dia
em cima, digamos, de um salário que recebem de trabalho dependente, já têm que pagar contribuições para a Segurança Social desse mesmo rendimento, porque isso de facto é muito importante para garantirmos que quando as pessoas passarem à reforma vão ter uma diminuição do seu poder de compra menos significativa. E, portanto, enfim, parece-me que é mais uma medida disfarçada para estragar ainda mais o nosso sistema fiscal, para atacar ainda mais a progressividade, para criar ainda mais oportunidades de imaginação fiscal, e não era claramente este o caminho pelo qual devíamos estar a ir. Há aqui o risco, Susana Peralta, boa tarde, da remuneração sujeita à tributação, a remuneração dos trabalhadores diminuir em benefício destes prémios que não são sujeitos a essa carga fiscal? Diminuir é difícil, não é? Porque nós temos leis que limitam muitíssimo a capacidade de uma empresa de diminuir o salário. Sim, diminuir na perspectiva de quando oferecido uma remuneração a um trabalhador no novo contrato. Podes aumentar desta maneira, exatamente. No novo contrato, oferecer uma remuneração mais baixa nessa perspectiva para oferecer uma remuneração que não é sujeita à tributação. Exato, Miguel, é isso mesmo. Portanto, incentiva esse tipo de criatividade fiscal e que efetivamente, como estavas a dizer e bem, diminui relativamente à base tributária que tu terias em CTRS se não tivesse este tipo de imaginações. Mas nós temos imensas imaginações deste tipo. Nós devíamos era estar aí no sentido de diminuí-las e não no sentido de as aumentar. Quer dizer, o governo queria, foi o governo anterior, mas este governo tem estado a avançar nesse sentido, daí o TAX, que é uma unidade técnica precisamente para avaliar benefícios fiscais e supostamente para tentar racionalizar e etc. e pensar para que é que eles servem, mas depois na prática tu vês que aquilo que eles querem é continuar a criar benefícios fiscais, sem ninguém, enfim, com eficácia duvidosa e com custos evidentes. Neste semáforo político alargado temos também connosco André Azevedo Alves, é politólogo e colunista do Observador. Boa tarde e bem-vindo, André Azevedo Alves. E traz este semáforo a decisão de Pedro Nuno Santos, o secretário-geral do Partido Socialista, de viabilizar o orçamento do Estado com a abstenção. Exatamente. Eu pedia só, antes de ir ao Pedro Nuno Santos, que queria deixar uma nota de pesar pela morte do nosso colega André Freire, que tomei conhecimento agora há muito pouco. Eu conheci o André quando fomos ambos membros da direção da Associação Portuguesa de Ciência Política. Tínhamos muitas diferenças, recordo muitas discussões bastante animadas, que o André Freire é também uma pessoa muito, muito frontal, além de ser sagaz e divertido. E pronto, não queria deixar, tendo a notícia chegado agora e tendo aí eu recebido com algum choque, deixar aqui esta nota inicial. Indo ao Pedro Nuno Santos, sim, eu gostava de ligar e de falar um bocadinho sobre a decisão de Pedro Nuno Santos à luz também dos dados da sondagem mais recente da Universidade Católica, que me parece que acabam por ilustrar bem a situação muito difícil em que o PS e em particular Pedro Nuno Santos se colocou e por ajudar a compreender também a decisão que tomou e que de alguma forma agora esvazia o próprio debate orçamental, porque enfim, o final salve algum golpe de teatro e alguma surpresa, o final está mais ou menos pré-anunciado. E há aqui 3 dados muito rapidamente que me parecem interessantes. O primeiro é que, em resposta à questão quem mais se esforçou por haver uma viabilização do orçamento, os dados da sondagem da Católica apontam para 62% das pessoas acham que foi Luís Montenegro quem mais se esforçou e apenas 21% acham que foi Pedro Nuno Santos. Ou seja, Pedro Nuno Santos, no final deste processo, iria ficar claramente como ao mal da fita no caso de uma não viabilização do orçamento, e estas percentagens 62-21 transcendem em muito não só as votações da AD e PS, como até a divisão esquerda-direita, independentemente de onde é que traçamos a fronteira esquerda-direita, mas portanto havia uma maioria esmagadora a achar que Luís Montenegro fez um esforço maior de aproximação e de manutenção da estabilidade política, e portanto Pedro Nuno Santos iria claramente ser visto como o vilão nesta história. O segundo dado é que 76% das pessoas que responderam na sondagem acham e exprimiram o desejo que o orçamento deve passar, não é? Uma maioria ainda mais esmagadora. E terceiro dado, muito próximo deste, mas especificamente relativamente à conduta do Partido Socialista, 79%, portanto quase 80%, acham que o PS especificamente deveria viabilizar o orçamento.
E estes são dados que, para mim, reforçam uma percepção que se calhar muita gente teria, o próprio Pedro Nuno Santos provavelmente teria, de que o PS e o seu líder se colocaram numa situação, a meu ver, em parte desnecessária, porque foi gerada em boa parte por declarações que o próprio Pedro Nuno Santos teve em campanha eleitoral, imediatamente após as eleições, a seguir às eleições, mas numa situação muito difícil, em que, no fundo, foi praticamente obrigado a fazer aquilo que tinha dito, que via como quase impossível de ser feito. Não é? Portanto, começou por dizer que seria praticamente impossível o PS viabilizar o orçamento, mas ao longo do tempo foi-se percebendo que, de alguma forma, se encurralou com as suas próprias palavras, e parece-me que os dados agora desta sondagem da Católica reforçam precisamente isso, não é? Ou seja, a percepção do eleitorado muito para lá das linhas de apoio partidário e até da divisão esquerda-direita, se tivéssemos, enfim, não está totalmente excluído, mas creio que neste momento está praticamente excluído, se tivéssemos um cenário de eleições antecipadas, eu creio que o PS e Pedro Nuno Santos se arriscavam a um resultado verdadeiramente desastroso. Judite França, vamos agora também a ti, já voltamos à conversa também com o André Azevedo Alves mais daqui a pouco. O Governo mantém intacta a intenção de atingir os 3% de crescimento e isso mesmo foi dito por Luís Montenegro neste debate, avisando também que desvirtuar o Orçamento do Estado, a proposta do Governo, que esta proposta já nem sequer é inicial, mas desvirtuar esta proposta seria uma ofensa à vontade que os eleitores expressaram nas urnas. E é por aqui que o teu semáforo vai. Bom, a questão de desvirtuar não é novidade. Eu acho que Luís Montenegro tem que insistir nisso ao máximo, porque não acredito que confie totalmente naquilo que o Partido Socialista pode fazer na especialidade. E o Ministro das Finanças também tem enfatizado o mesmo. Eu acho que em sede de especialidade muita coisa pode acontecer. Normalmente há mais de 100 propostas de alteração e, portanto, o diabo esconde-se nos detalhes. E os detalhes depois custam caro, não é? Porque depois pequenos detalhes, todos juntos, fazem diferença no orçamento, sobretudo num orçamento em que a margem é tão pequena. Em relação ao crescimento económico, eu acho que foi ali um bom início para Pedro Nuno Santos, porque a verdade é que Luís Montenegro diz que mantém a meta para 3%, mas neste momento aquilo que está inscrito e que Luís Montenegro diz que segue a metodologia da União Europeia, mas o plano orçamental enviado à Comissão Europeia é de 2,1%, precisamente menos do que aquilo que estava no programa do Partido Socialista e que na altura a Aliança Democrática criticou, dizendo que tinham pouca ambição. Falar sobre as formas revolucionárias para impulsionar crescimento, acho que foi uma boa pergunta e acho que precisava de continuidade, porque Luís Montenegro dizer que a grande diferença é a valorização do capital humano, quando em tempos a grande diferença era a redução do IRC para que as empresas tivessem mais dinheiro disponível e então pudessem aumentar salários, pensando que a economia é esta bola de neve que a dada altura permite tudo um pouco, agora passou a ser a valorização do capital humano, o que me parece que é uma profissão de fé e bastante curto, porque, enfim, qual é a valorização do capital humano que tem sido feita particularmente? É a dos setores da função pública que, objetivamente, o Partido Socialista estava a negligenciar para o fim do mandato, não sabendo que o governo ia ficar a menos de metade. E, portanto, aquilo que Luís Montenegro fez foi distribuir tudo a todos que mereciam receber e que há anos eram esquecidos pelo governo. Acho que, no entanto, não ter dito mais sobre a perspectiva que tem de investimento e de crescimento económico, de facto, é muito pouco aquilo que o distingue de um governo, de um orçamento que podia ter sido feito pelo Partido Socialista
tal e qual, talvez não por Pedro Nuno Santos por causa da questão do IRC, mas por António Costa teria sido perfeitamente possível. Essa foi de resto a crítica feita por Rui Rocha da Iniciativa Liberal, que não há diferenças substanciais entre esta proposta que está agora a ser discutida e os orçamentos apresentados por António Costa. Mas a resposta de Luís Montenegro a Rui Rocha também foi interessante, que é num governo minoritário até descer impostos é difícil. E, portanto, Rui Rocha também sabe quais são as circunstâncias do governo neste momento. Judite, falava aqui na discussão na especialidade e o Chega, Jorge Fernandes, já anunciou que vai apresentar precisamente durante essa fase de discussão do Orçamento do Estado uma proposta para uma descida de 2 pontos percentuais do IRC, tal qual propunha o governo liderado por Luís Montenegro. O não à partida do PSD e da Aliança Democrática, esta proposta do Chega é de alguma forma embaraçosa para o Governo? Sim, essa é uma das grandes puzzles atuais da política portuguesa, porque, enfim, há uma coisa que o Partido Socialista diz, com a qual eu concordo, de resto, que é, Luís Montenegro tem uma linha, no fundo, ele diz que há uma linha vermelha com o Chega, mas depois, na verdade, há um conjunto de políticas públicas sobre as quais o PSD e o Chega, na verdade, estão bastante de acordo. Esse é apenas um exemplo. E, portanto, no fundo, o PSD está a negar o seu próprio programa eleitoral porque quer manter a linha vermelha e não quer parecer como está a negociar com o Chega em qualquer circunstância. E, portanto, essa será naturalmente uma arma para Ventura. Aliás, Ventura já ensaia este discurso há algum tempo. A ideia, no fundo, que, pela primeira vez em muitos anos, a direita tem claramente uma oportunidade para fazer políticas públicas, enfim, de direita, é o que ele considera ser de direita, e, no fundo, a própria Iniciativa Liberal também tem o mesmo argumentário. E o PSD escolhe não fazer estas políticas públicas porque prefere ser um partido do centrão, parecido com o PS. No fundo, este argumento aplica-se aos dois partidos à direita do PSD e ajuda claramente os dois partidos, porque quando chegar novamente o momento das eleições, estes partidos vão dizer que o PSD, no fundo, é apenas uma versão assim um bocadinho mais diluída do PS e, na verdade, as políticas públicas mudam muito. E, portanto, para aquele eleitorado que tem uma intensidade muito dos impostos, o não é não de Luís Montenegro para manter o Chega longe por razões higiênicas no fundamental, e aliás, se dúvidas houvesse porquê com esta questão toda dos confrontos em Lisboa, mostraram à saciedade porque é que é preciso manter o Chega à distância, enfim, por motivos de higiene democrática mínimos, enfim, mas por outro lado depois também tem estas consequências, que é impedir o PSD de fazer aquilo que era o seu programa eleitoral, porque, enfim, com o PS esse programa eleitoral não pode ser feito. Susana Peralta, eu gostava também de abordar contigo este tema que passou nesta primeira ronda, a regra do 1 por 1, sai um funcionário público, entra por um, é uma regra imposta por este governo, e houve quem questionasse, particularmente os partidos à esquerda, como é que desta forma se vão suprir as deficiências em alguns setores da administração pública. Têm razão neste reparo que fazem? Têm, claro que têm razão. Aqui a questão é: isto tudo são substitutos manhosos de uma reforma da administração pública que este governo não quer fazer, nem sequer tem condições políticas para o fazer, enfim, não quer, não sei se quereria noutras circunstâncias, mas não quer, também condicionado pelas contingências do momento político, e é uma maneira de tentar, digamos, a martelo, limitar o crescimento do Estado, e não é assim que se faz, porque o problema, aquilo que nós sabemos, é que há sistematicamente concursos públicos que ficam vazios, que há vários serviços públicos que procuram atrair quadros de qualidade por mobilidade e, portanto, há uma espécie de jogo de soma nula no seio da administração pública, em que as pessoas de qualidade são repescadas de um serviço para o outro. Sabemos que é evidente que há grandes diferenças, digamos, na motivação, na qualidade, até na qualidade do ponto de vista técnico, do nível de educação e de instrução dos diferentes funcionários públicos, que há enormes diferenças
entre diferentes setores da administração pública relativamente a essas qualidades. Quer dizer, há tanta coisa que era preciso fazer para pôr isto a funcionar numa máquina pública moderna, motivada e eficiente que nós precisamos para fazer tudo aquilo que precisamos de fazer neste país. Olha, desde logo melhorar as políticas públicas, cuja falha se tornou evidente a vários níveis nesta semana de tragédias nos subúrbios de Lisboa. E aqui eu devo dizer que a vários níveis eu incluo a falta de equipamento dos próprios polícias que atuam nestas zonas, portanto estou a ser bastante claro. Obviamente também há falhas de políticas sociais, há questões que têm a ver com a qualidade da educação nestas zonas, com a própria qualidade dos espaços públicos, etc. Portanto, falhas graves de políticas públicas, e podíamos ficar aqui o resto da tarde a falar delas. E sem um Estado moderno, motivado, com uma função pública qualificada, etc., não resolve esse problema, e certamente com maior número de funcionários em certos setores-chave. Portanto, na impossibilidade política de realizar essa verdadeira reforma, fazem-se assim estas coisas. Não, agora olha, nós para limitarmos aqui o crescimento disto, fazemos aqui a regra de 1 por 1. Pronto, funciona, mas cria enormes rigidezes na capacidade de certas agências públicas crescerem quando tal é necessário, que criam muitas ineficiências e que não nos vão resolver o problema, mas resolvem o problema do cheque. Só que o problema do cheque é uma abordagem de merceeiro, não é com uma abordagem de merceeiro que nós vamos tornar este país, fazer o upgrade do nosso país para uma economia do século XXI. E será que fazemos ou não um upgrade sobre quem é o líder da oposição? André Azevedo Alves, queria que olhasses aqui para isto também, tendo em conta que vimos André Ventura começar a intervenção que teve, dizendo logo que o PS deixou de ser o partido da oposição e é o partido que sustenta o governo, reclamando até que o debate orçamental devesse, e este debate orçamental, e não só, talvez os debates quinzenais, devessem começar pelo Chega. Agora vamos ter aqui quem é o maior? Eu acho que este desfecho, aliás, de alguma forma o Jorge também já se referiu a isso, é claramente o cenário que André Ventura preferia, não é? Portanto, desde o início, o cenário melhor para o Chega é tudo que consiga colar PSD e AD ao Partido Socialista, e portanto este desfecho em que, enfim, creio que um bocadinho pelas razões que comecei por explicar, o Pedro Nuno Santos e o PS acabaram por ser empurrados, quase obrigados a viabilizar este orçamento, já era claramente um cenário favorável para André Ventura e para o Chega, que certamente não se vai cansar de repetir e de relembrar que quando chegou o momento da verdade, quando chegou a hora de facto de votar, a AD e o PSD acabaram por se manter no poder e por viabilizar o orçamento com o Partido Socialista. Enfim, se isso será depois suficiente para o Chega crescer muito mais, eu acho que não, por si só não será suficiente, porque eu acho que aí há um conjunto de debilidades do Chega em termos de discurso, em termos de programa, em termos de consistência, que, a meu ver, apesar de as condições políticas nacionais e até europeias serem muito propícias ao crescimento de partidos como o Chega, no caso específico português, limitam esse crescimento para patamares ainda maiores do que os que o Chega já atingiu. Agora, se olharmos só para a questão orçamental, enfim, eu não tenho dúvidas, referiste, aliás, há algum tempo aqui também na Rádio Observador, quando Pedro Nuno Santos faz aquele anúncio, acho que há essencialmente duas pessoas que suspiram de alívio. Quer dizer, a primeira é Marcelo Rebelo de Sousa, que notoriamente não queria ficar como o presidente recordista da instabilidade e das eleições antecipadas, e a outra pessoa que claramente suspirou de alívio foi André Ventura, porque Pedro Nuno Santos resolveu-lhe um grande problema, e não só lhe resolveu um grande problema, como lhe deu aquele que será provavelmente, se não o seu principal argumento político, pelo menos um dos seus principais argumentos políticos para os próximos tempos, colando PSD e PS.
De resto, essa argumentação já foi invocada durante este primeiro dia de debate no Parlamento da proposta na generalidade do Orçamento do Estado. André Ventura a dizer que este orçamento marca a reedição do Bloco Central, a aliança entre o Partido Socialista e a PST. Judite França, também se falou aqui sobre a margem para incorporar novas medidas no âmbito da discussão na especialidade do Orçamento do Estado, com o Governo a reiterar que a margem é curta, sendo que o Conselho para as Finanças Públicas veio esta semana dar conta que o excedente orçamental pode ser superior a 0,3%. Pode ser 0,6%. O dobro. A questão que se põe aqui é, podemos ter a visão mais cínica, que é o Governo apresenta um excedente mais curto, sabendo que ele vai ser furado na especialidade e, portanto, tem ali uma segunda mini almofada, mas são todas almofadas pequeninas, não é? E, portanto, é de esperar que possa ser essa a jogada do Governo, porque aquilo que diz o Conselho de Finanças Públicas é que, enfim, faz isto com base na informação disponível, e faz isto na forma, enfim, porque o IRS tem implícita, digamos que uma elasticidade enfim, que vai ser praticamente nula. E ainda assim acha que apresenta um desempenho em linha com o que estava previsto para as remunerações no próximo ano, enfim, e depois faz esta conta. E eu acho sinceramente que o Governo está aqui a jogar pelo seguro, que é o melhor, porque, como digo, na especialidade vai ser um vê-se-davias. Na especialidade vai ser um momento difícil, garantidamente. E agora vamos ver se nos aviamos aqui no que toca a cores de semáforo. Jorge Fernandes, queres distribuir uma, duas, para que protagonistas? Distribuo uma que é mais fácil, distribuo um sinal verde para Luís Montenegro, porque claramente passou a primeira grande prova de fogo do seu mandato e era uma prova de fogo central, considerando especialmente que este orçamento não lhe compra apenas, digamos, mais um ano de governo, como seria natural, num contexto normal, mas no fundo coloca-o no governo por seguramente mais 2 anos e portanto é uma grande notícia para o PST, para o líder do PST, que ainda em março foi uma eleição tão curta e tão difícil, claramente isto é uma grande vitória para o Primeiro-Ministro. E por isso, verde atribuído pelo Jorge Fernandes a Luís Montenegro. E que cor tem a tua trincha, Susana Peralta? A minha trincha é vermelho para Ventura quando ataca o Primeiro-Ministro nesta história de, alegadamente, não falar com polícias e, no fundo, de fazer um aproveitamento outra vez miserável, desta vez da reunião que o Governo promoveu com as associações e também com as forças de segurança, a propósito desta tragédia que temos vivido na última semana. E outra vez André Ventura a mostrar que a única coisa que ele quer é virar realmente uns contra os outros, porque no fundo veio dizer ao Primeiro-Ministro, então fala com as associações de bairro, leia-se os maus da fita e exclui os polícias. E nesse ensejo dar também o verde ao Primeiro-Ministro pela resposta que lhe deu a dizer que de facto aquilo era um momento de conciliação e que obviamente incluiu representantes das forças de segurança e das associações dos bairros e que a ideia dele é de conciliar e de não ir nesta conversa da treta, mas sobretudo perigosa de André Ventura de virar uns contra os outros. E tu, André Azevedo Alves, a tua cor é para Pedro Nuno Santos? Vai ser para Pedro Nuno Santos e vai ser um amarelo, basicamente por duas razões. Não é verde porque foi Pedro Nuno Santos que se colocou numa situação muito difícil neste contexto orçamental. Eu diria que Pedro Nuno Santos caminhou até muito perto do abismo, mas também não é vermelho porque à última hora, perante o abismo, decidiu não dar um passo em frente e, portanto, apesar de estar numa situação muito difícil, continuar numa situação que politicamente me parece será de fragilidade e que poderá, aliás, agravar-se com as eleições autárquicas se o PS não tiver um bom resultado, mas, apesar de tudo, evitou o pior desfecho, evitou dar o tal passo em frente para o abismo e, portanto, daí o amarelo.
E só falta a cor da Justiça de França. Eu dou um amarelo a este debate morno, sem nenhuma própria novidade, quer dizer, tirando aquela mentirinha do Chega, não houve propriamente novidade. E ainda faltam algumas horas de debate hoje e também amanhã, dia da votação final global. Havia cerca de 10 inscritos. Não, amanhã é dia da votação na Generalidade. Na Deixa-me Generalidade, só, sim. corrigir. E fica por aqui esta edição alargada de Semáforo Político. Agradeço a presença de Susana Peralta, Jorge Fernandes e André Azevedo Alves.